A graça e a paz do Senhor, meus irmãos. Shalom. Eu quero mais uma vez agradecer pela sua presença. Nós hoje estamos no nosso dia 65, olha. 65 dias louvando ao Senhor. E antes de começar, eu quero orar. Senhor Deus, mais uma vez eu fico agradecido por estar aqui lendo a tua palavra. Continua nos abençoando. Continua nos dando sabedoria e inteligência para que possamos transmitir e ouvir a tua palavra. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, porque se nós não andarmos na tua palavra, certamente nós não alcançaremos sabedoria nem inteligência. E toda sabedoria e inteligência vindo dos homens, ela é vazia. Eu te peço, nos cobre, nos dá direcionamento, nos desvenda aquilo que tu queres falar com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pegue seu cafezinho. Enquanto você toma o seu café, eu vou pedir que você dê um like nesse vídeo. É aquele like abençoado que você sabe, todas as vezes que você vai lá e abençoa esse canal. Peço que você se inscreva nesse canal, ative as notificações para que o YouTube entregue para você notificações toda vez que chegar um vídeo novo nesse canal. Eu peço que você comenta nesse vídeo. Comenta aí nesse vídeo o que o Senhor tem feito na tua vida, no teu coração, o que o Senhor tem falado com você nesse último tempo. E também compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Então, falando nisso, partindo disso, nós vamos hoje ao nosso dia 65. Ainda estamos no livro de Números, quase acabando o livro de Números. Estamos no capítulo 26 e capítulo 27 de Números. Vamos aí, povo de Israel. Capítulo 26 e capítulo 27. Vamos lá? Vamos lá? Vamos para a leitura. Capítulo 26. Passada a praga, o Senhor falou a Moisés e a Eleazar, filho de sacerdote Arão, dizendo: levanta o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo a casa de seus pais, todos os que em Israel forem capazes de sair à guerra. Assim, nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar falaram aos chefes de Israel, dizendo: comprem o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor havia ordenado a Moisés e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Ruben, o primogênito de Israel, os filhos de Ruben, de Enoque, a família dos Enoquitas, de Palu, a família dos Paluítas, de Esrom, a família dos Esronitas, de Carmi, a família dos Carmicas. São estas famílias dos Rubenitas, e deles foram contados 43.630. Os filhos de Palu, Eliabe, os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã e Abirão. Estes Datã e Abirão
são os que foram eleitos pela congregação e que se rebelaram contra Moisés e contra Arão, no grupo de Corá, quando se rebelaram contra o Senhor. A terra abriu a boca e os engoliu com Corá, morrendo aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens, e isso serviu de advertência. Mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Jamim, a família dos Jaminicas, de Jaquim, as famílias de Jaquinicas, de Zera, a família dos Zeraicas, de Saul, a família dos Saulicas. São estas famílias dos Simeonitas, no total de 22.200. Filho de Gad, segundo essa família, de Jefon, a família dos Jefonicas, de Ag, família dos Agicas, de Suni, família dos Sunicas, de Osni, a família dos Osnicas, de Eri, a família dos Ericas, de Arog, a família dos Arogicas, de Areli, a família dos Arelicas. São estas as famílias de Gad, segundo os que foram deles contados, no total de 40.500. O filho de Judá é Ianon, mas é Ianon. Morreram na terra de Canaã. Assim, os filhos de Judá foram segundo as famílias de Selá, família dos Selaítas, de Pérez, a família de Perezitas, de Zera, a família de Zeraítas. E os filhos de Pérez foram de Esrom, a família dos Esronitas, de Amur, a família dos Amulicas. São estas as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, no total de 76.500. Os filhos de Issacar, segundo essas famílias, foram de Tola, dos Tolaítas, de Puva, os Puvicas, de Jazube, família dos Jazubicas, de Chiron, família dos Chironicas. São estas famílias de Issacar, segundo os que foram deles contados, no total de 64.300. Os filhos de Zebulun, segundo essas famílias, foram de Sereg, família dos Sereguicas, de Elon, família dos Elonicas, de Jaleel, família dos Jaleelicas. São estas famílias de Zebulun, segundo os que foram deles contados, no total de 60.500. Os filhos de José, segundo essas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram Maqui, família de Maquiricas, e Maqui gerou Gileade, e Gileade, a família de Gileadicas. Estes filhos de Gileade, de Jezer, família de Jezericas, de Elec, a família dos Elequicas, de Agriel, a família dos Arielicas, de Siquém, a família dos Siquemicas, de Semiga, família dos Semigaicas, de Éfer, família dos Efericas. Porém, Zelofade, filho de Éfer, não tinha filhos, somente filhas. Os nomes das filhas de Zelofeade foram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas famílias de Manassés, os quais foram deles contados, foram 52.700. São estes filhos de Efraim, segundo essas famílias: de Sutela, a família de Sutelaicas, de Beca, a família de Bequericas, de Caã, família de Canicas. São estes filhos de Sutela, de Herã, filho de Geranicas. São estas famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram contados, no total de 32.500. São estes filhos de José, segundo essas famílias. O filho de Benjamim, segundo as suas famílias: de Belá, a família de Belaícas; de Asbel, a família dos Asbelicas; de Airão, a família dos Airamicas; de Sufã, família dos Sufanicas; de Ufã, família dos Sufanicas. Os filhos de Belá foram Arg e Naamã. De Arg, família dos Argicas; de Naamã, família dos
Naamanitas, são estes os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, os que foram deles contados foram 45.600. São estes filhos de Dan, segundo as suas famílias, de Suão, família de Siomicas, são estas famílias de Dan, segundo as suas famílias. Toda a família de Siomicas, segundo os que foram deles contados, foram 64.400. Filho de Aga, segundo as suas famílias, de Imna, família de Imnaicas, de Isvi, família de Isvicas, de Berias, família de Beriaicas. Os filhos de Berias foram Eber, família dos Ebericas, de Malquiel, família dos Malquiaicas. O nome dos filhos de Aga foi Sera. Esca, da filha de Aga, foi Sera. São estas as famílias dos filhos de Aga, segundo os que foram deles contados, total de 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, de Jagiel, a família de Jagielicas, de Guni, família de Gunicas, de Jega, família dos Jagericas, de Chilém, família de Chilemicas. São estas famílias de Naphtali, segundo as suas famílias. Os que foram deles contados eram 45.400. São estes contados dos filhos de Israel, 601.730. O Senhor disse a Moisés: a este que repartirá a terra em herança, segundo o censo. A tribo mais numerosa chegará a herança maior. E a tribo menos e a pequena você dará a herança menor. A herança será dada a cada tribo em proporção ao seu número. Todavia, a terra será repartida por sorteio e eles herdarão, segundo os nomes das tribos de seus pais. A herança deles será repartida por sorteio entre as tribos maiores e menores. São estas os que foram contados dos levitas, segundo as suas famílias. De Jeca, a família de Jecanicas, de Coate, a família de Coaticas, de Merari, a família de Meraricas. São estas as famílias de Levi, as famílias de Libinicas, as famílias de Hebronicas, família de Malicas, família dos Mugicas, família de Coraicas. Coate gerou Arão, a mulher de Arão chamava-se Joquebed, filha de Levi, a qual lhe nasceu um Egito. De Arão, ela teve Arão, Moisés e Miriam, irmã dele. A Arão nasceram Agabe, Abiú, Eleazar e Tamar. Agabe e Abiú morreram quando levaram fogo estranho diante do Senhor. Os levitas foram contados 23.000, todos os homens de um mês de idade para cima. Eles não foram contados entre os filhos de Israel, porque não lhes foi dada a herança com os outros. São estes os que foram contados por Moisés e o sacerdote Eleazar, que contaram os filhos de Israel na campina de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó. Entre estes, porém, não havia nenhum dos que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando levaram o censo dos filhos de Israel no deserto de Sinai. Porque o Senhor tinha dito a respeito deles que certamente morreriam no deserto. E nenhum deles ficou, a não ser Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Então, disseram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre a família de Manassés, filho de José. E são estes os nomes dela: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Eles se apresentaram diante de Moisés, diante do sacerdote Eleazar, diante dos chefes e diante de todo o povo, à porta da tenda do encontro, dizendo: nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá.
mas morreu por causa do seu próprio pecado e não teve nenhum filho homem. Porque se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família? Só porque não teve filho, só porque não teve filhos, desde uma herança entre os parentes do nosso pai. Moisés apresentou a causa delas ao Senhor. E o Senhor disse a Moisés: as filhas de Zelefoade estão pedindo o que é justo. Certamente, você deve dar-lhes propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e deverá transferir a elas a herança do pai. E diga aos filhos de Israel: se alguém morrer e não tiver filho, passem a herança dele para a sua filha. E se não tiver filha, dê a herança aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, dê a herança aos irmãos do pai dele. E se também o pai não tiver irmãos, dê a herança ao parente mais chegado de sua família, para que tome posse dela. Isto será prescrição de direitos aos filhos de Israel, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois o Senhor disse a Moisés: suba este monte Abarim e veja a terra que dei aos filhos de Israel. E depois de ter a visto, você também será reunido ao seu povo, assim como já aconteceu com seu irmão Arão. Porque no deserto de Zim, quando a congregação discutia comigo, vocês foram rebeldes ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos olhos do povo. São estas águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Então Moisés disse ao Senhor que o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre essa congregação, que saia diante deles e que entre e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Nun, homem que há o Espírito, e impõe as mãos sobre ele, e apresente-o ao sacerdote Eleazar e toda a congregação, e à vista de todos. Transmita-lhe as ordens, ponha sobre ele uma parte da sua autoridade, para que toda a congregação dos filhos de Israel obedeça a ele. Josué deverá se apresentar diante de Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará o Senhor. De acordo com o juízo do Urim, segundo a palavra do sacerdote, sairão e segundo a sua palavra entrarão, e eles todos, os filhos de Israel, com ele e toda a congregação. Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado, chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e toda a congregação, impôs as mãos sobre ele e lhe deu as suas ordens, mas o Senhor havia falado por meio de Moisés. Amém. Glória a Deus. Que palavra. E você entenda que o Senhor, ele é homem. Ele não é homem, ele não é homem para que diga uma palavra e depois deixe cumprir. Ele falou para Moisés, ele disse, e se você não me obedeceu, e você não vai entrar na terra prometida. E assim aconteceu. Toda aquela geração que blasfemou, que falou mal da terra que o Senhor deu, nenhuma daquela geração estavam prontos para entrar em Israel. Entrar na terra prometida, perdão. E aí, toda aquela geração se foi. Só ficou Caleb e Josué, de toda aquela geração. E aí, Moisés pôde ver a terra, mas ele não poderia entrar nela. Então não caiam nessa conversa de que o Senhor não te dá aquilo que ele não te mostrar. Aquilo que ele te mostrar, ele é responsável por te dar. Não caiam nessa falácia. O Senhor mostrou a Moisés a terra prometida e Moisés não entrou nela. Moisés preparou o povo para entrar nela. Nem tudo que o Senhor te mostrar será para você possuir. Será para você preparar alguém para possuí-la. Então, cuidado com o que falam por aí. Muito cuidado com o que falam por aí. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe.
Aqui vai ter um link para você se inscrever no canal. Desse lado de cá, vamos ter a live do último sábado. E aqui vamos ter uma playlist com todas as leituras do plano anual para você maratonar. Que o Senhor abençoe sua vida e até amanhã, em nome de Jesus. Deus abençoe. Tchau, tchau.